Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Dizem por aí que foi uma partida do Pittsburgh Steelers, né? Boa noite, ou enfim, meus cumprimentos. Boa noite, Danilo. Boa noite aos amigos ouvintes, caso estejam por aí se aproximando. Eu não sei qual é a definição de partida de algum esporte, segundo o Aurélio, segundo o dicionário, mas eu posso afirmar que o Steelers não jogou. Algo do esporte hoje não entrou em uma partida hoje, a gente pode falar isso com bastante tranquilidade. Tranquilidade, você dá um excelente gancho. Vamos ver o que é que o dicionário tem a dar como definição de partida. Disputa. Significado de disputa. Competição por algo que é desejado por outra pessoa. Ou seja, confronto verbal em que os envolvidos... Esse não é um confronto verbal. Então, algo que é Ou desejado. seja, exatamente. Ou seja, não teve disputa. Ou seja, o Steelers, seguindo o dicionário, não jogou hoje. Não fez uma partida. Ele se apresentou. Ele tinha que ir, né? Porque tem que botar lá, tem que viajar, a NFL prever, mas ele não jogou. Pois é. O nosso grande desafio nesta live aqui de hoje veja que coisa incrível. Existe um ponto positivo que você levantaria? Eu não tenho nenhum. Absolutamente nenhum. Eu desafiei, mas eu sou contra ter qualquer ponto positivo. Nenhum. Não tem ponto positivo. Absolutamente nenhum. Isso. O grande resumo, que a gente faz um resumo do jogo para depois ir fazendo destaques, o Rodrigo fez o favor de passar pra gente aqui. Se colocar ele de running back, sai 3 touchdowns sem jardas. Se a gente colocar este homem, Germano Coutinho, como running back contra os Steelers, 300 jardinhas, Germano? Rapaz, e como eu estou um pouquinho acima do peso, eu acredito que dá para conseguir umas 120, mais ou menos. 300 eu já acho demais. Um comitêzinho resolve, né? Não, mas esses números a gente geralmente fala para um jogo, né? 120 jardas. A gente fala uma extensão de um jogo, né? Pro Steelers é coisa de um quarto você ceder 100 jardas, que é muito fácil. Loucura. Qual é o recorde de jardas terrestres em um jogo? Porque eu pago que o Ravens bate na semana que vem. Rapaz, eu vou apostar. Eu gosto de apostar. Eu vou apostar minha banca inteira no over de rushing yards do Ravens. Não tem como não bater. Tem que botar um over de sei lá quantas jardas. Porque é muito fácil correr contra essa defesa. Para a informação do amigo fã do esporte, é Adrian Peterson, 296 jardas em 2007 pelo Vikings. Mas ele foi de um jogador. Mas de um jogador, time. Você quer um time. Quero um time. Lamar Jackson vai conseguir correr 250 jardas. Se quiser, né? Lamar Jackson não, né? O reserva dele, porque eu acho que o Jackson vai sair de campo no intervalo. É uma excelente consideração. Não, de verdade, eu sendo muito sincero, eu só terminei de assistir o jogo por amor mesmo, porque hoje foi foda. Hoje foi um daqueles dias que você, desde o começo, já via que ia dar ruim. A resposta para sua pergunta, Ricardo, é o New York Giants. Em 1950, eles correram para 423 jardas contra o Baltimore Colts. 450 jardas do Baltimore Ravens na semana que vem. O mínimo. Se você quiser, na era moderna, é justamente o Cincinnati Bengals no ano 2000 contra o Denver Broncos, 407. Vai ser isso. Uma loucura. Ricardo, Germano, mas vamos ser sinceros também, né? A gente adora brincar e tal, mas se tem uma coisa que vem acontecendo é que esse time joga bem contra o Ravens. Isso a gente tem que dizer. Mas mesmo assim, a gente tá contando com essa mística a temporada toda e não aconteceu, Germano. Não vai ser. Tá ruim, meu amigo. Tá ruim o negócio. Não vai acontecer. O negócio tá ruim. O time do Steelers é ruim, é muito ruim. Não é pouco ruim, não. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Eu tô com vontade de dar aquela diferente de Germano, ficar falando muito ruim, e depois subir um anúncio da Gima aqui, qualidade comprovada. A Gima tá patrocinando essa live também agora. Tá difícil. É muito ruim o dos Steelers, é muito ruim. É muito ruim, não é pouco ruim, não. Extremamente ruim. A estatística durante a... Não estranhe você, telespectador e ouvinte, não tem positivo hoje não, tá? A estatística... Não tem. Não tem. Se você tiver, é proibido de falar, Germano.
Hoje Tirou não essa tem. revelação no final. Não, guarda pro final. Não fale agora, não. Não fale agora, não. Deixa pro final. O lance é que deram na transmissão é que o Steelers era a 11ª defesa e caiu para a 24ª. O que é justo e justíssimo. Esse time não só tem estatísticas de defesa número 24, como ele tem cara de defesa número 24. Sabe? Ele tem cara de de defesa 32. pior, na verdade, né? Mas assim, ele joga como uma defesa de final de tabela. É bem triste. É bem triste. A gente viu por anos o time que era excepcional de defesa e falhava no ataque. 2019, 2020. A gente viu times que eram fantásticos de ataque ali. 15, 16, e depois abria tudo na defesa, mas os dois ao mesmo tempo, tinha tempo, a gente não viu. É a famosa bipolaridade. Eu vi uma estatística aqui ciclo que da NFL, nos últimos 3 jogos, isso em 2010, em 3 jogos, a temporada toda, o Steelers cedeu 1.004 jardas lá em 2010, jardas terrestres, né? E hoje, e só nessa sequência de 3 jogos contra Lions, Chargers e Bengals, a gente cedeu quase 600 jardas terrestres, 560 e poucas jardas. Então é isso, foi uma performance terrível dos Steelers. Vamos pros individuais aqui. Vou lhe ceder a honra, Germano. Pra que lado você começa atirando primeiro? Rapaz, boa pergunta. Esse jogo teve muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Bom, eu vou então começar com o nosso quarterback, o Big Ben. Eu não acho que ele teve aquele jogo horripilante, aquele jogo terrível, aquele jogo absurdamente ruim, mas ele foi mal. Teve 2 interceptações, errou muitos passes fáceis, mas, como eu falei, não acho que ele foi aquele cara que, enfim, não teve nada de bom no jogo. Eu vi os momentos deles bons, mas o meu primeiro destaque negativo é para ele porque realmente jogou mal. Jogou mal, assim como quase o time todo jogou mal. Então, meu primeiro destaque negativo fica aí pro Big Ben. Ben, Ricardo. Não adianta, é água passada a gente falar qualquer coisa do Big Ben até aqui. Tá? Você já deu opiniões em semanas recentes sobre eu até renovava e tal, você não vai seguir nessa mesma história, vai? Sigo. Big Ben não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro culpado da situação do time estar dessa maneira. Não é. E eu já queria trazer meu primeiro destaque negativo, porque inevitavelmente ele será bastante citado nesse momento. Eu tenho uma relação de amores com ele, mas há 2 anos não dá para não falar sobre o Mike Tomlin. Seja inevitável não falar sobre Mike Tomlin. E o time todo, você pode botar o Tomlin, pode botar o Kevin Colbert também, porque participa, é claro, da montagem do elenco. Mas o Tomlin, assim como a gente estava brincando no início, parece que ainda quer muito essa questão de mística, que é contar com magia de dentro de divisão e tudo mais. Se for com a torcida, isso não tem que ficar com a cabeça do técnico, não. E o Mike Tomlin, ele veio dando mais de professor Pardal, eu acredito. Ele falou muito semana passada sobre as ausências e tudo mais, e a gente até entende, claro, né? Mas a semana não tem desculpa, e a atuação foi ainda pior que a da semana anterior. Eu acredito que o Mike Tomlin tem um pedantismo extremamente grande, entrou nessa temporada com um pedantismo extremamente grande, a partir do momento que a gente perde diversas peças e a gente não consegue repor muitas vezes a altura, acreditando que a gente vai conseguir trabalhar com o que tem disponível no elenco. Claro que a gente não estava em posição de fazer maiores splash moves por conta da situação de cap que esse time tem, caminhou bastante para conseguir se manter equilibrado, mas mesmo assim você entra na temporada falando que não tem como ser pior a defesa, o jogo terrestre nessa temporada, e está sendo pior. Você procura trabalhar com os meninos lá, o coitado James Pierre jogado às traças. Você bota um veterano como Arthur Mollett, que não consegue defender ninguém, embora seja muito físico dentro da linha de scrimmage, para poder fazer um papel semelhante ao do Mike Hilton na temporada passada, enfim. E você quer abraçar a temporada dessa maneira, você não vai conseguir. Você vê ao redor. E se até quando você perde jogadores, como a gente vê o Baltimore Ravens aqui dentro, perdeu o volume de jogadores que perderam, consegue manter o nível, consegue se manter competitivo. O Steelers,
cai bastante, peca bastante com relação a isso. O Ravens é um time bem treinado, o Ravens é um time que tem uma cultura muito bem estabelecida, uma identidade muito boa. O Steelers geralmente tem. Esse ano tem? Não tem, tá muito longe disso. Muito longe disso. Então, não tem como isso não cair novamente. Assim como caiu a sequência de derrotas na temporada passada, em cima do Mike Tomlin, cai de novo em cima dele. Se o seu time tá tão disfuncional como ele tá se mostrando, tá, a culpa é do head coach. Não tem você ficar apontando o dedo para o coitado do James Pierre, para coitada dos rookies da OL ou nada. Talvez essa fórmula na NFL desse certo 10 anos atrás. Na NFL de agora não dá certo. E Mike Tomlin está parado no tempo, o que eu particularmente, o que me incomoda mais particularmente nele. Eu nunca vou esquecer o Dan Rooney falando sobre a contratação do Mike Tomlin. Cito isso direto, mas é porque realmente você espera que Mike Tomlin venha aparecer nesse momento. O Dan Rooney falou que quando contratou o Mike Tomlin era o cara... Assim, ninguém conhecia a perante a NFL, basicamente. Já vai assumir, ter o peso de assumir a franquia do Pittsburgh Steelers. E um dos motivos que o Dan Rooney comentou foi que ele seria o técnico que a gente gostaria de ter daqui a 10 anos. Ele é o técnico que a gente esperava que fosse atualizado para tudo? Não sei. Eu não estou falando assim para demitir nem nada, porque isso já é muito exagero. Nem nada, claro que não. Mike Tomlin tem um monte de responsabilidade pelo que está acontecendo no time hoje. Ao longo da partida, para concluir, até alguém comentou falando que toda essa campanha todas essas campanhas positivas e o fato do time se manter competitivo tem escondido muita coisa do time. Eu não acho que tenha escondido muita coisa do time, porque é muito difícil você encontrar um time na NFL sem defeitos, sem um equilíbrio, sem nada. Terão partidas que o time vai jogar mal, mas sem dúvida gerou todo... Oi. Fora o lance de esconder que é um time que teve no olho do furacão por anos seguidos. Né? Exato. Se isso foi o que escondeu muita coisa, imagina se não tivesse. Exato. E talvez isso tenha gerado esse pedantismo que eu comentei no início. Talvez tenha gerado esse salto alto de contar que 2019, sei lá, sem Big Ben a gente foi lá, conseguiu. Quantas vezes a gente não conseguiu superar cenários adversos? Essa é só mais uma temporada que a gente vai tentar superar. E não tá dando certo. Venceu lá, muito mérito que venceu lá os 5 jogos, mas a gente nem sabia como vencia alguns jogos. Parecia muito mais mérito do adversário do que o nosso. Com exceção talvez da primeira partida contra o Bills. Mas as demais, é muito mais. A gente cedia virada, o adversário encostava e tudo mais. Então, pra mim, não tem como não ser diferente o destaque negativo ser Mike Tomlin, que agora na coletiva dele, final do jogo, disse que mudanças estão vindo. O que? Não sei. Como se houve mudanças em Pittsburgh, eu não sei, realmente não sei. Rapaz, mudanças? Mudanças de quê? O que a gente vai mudar? Também não sei. Não tem o que mudar, A gente não tem como trocar os cornerbacks, a gente não tem como. Não existe, não dá, não tem mudança. Você vai fazer o quê? Você vai trocar a linha ofensiva? É o único ponto assim que eu vejo, que eu honestamente vejo. Como é que você vai mudar a linha ofensiva? Você vai botar o quê? Eu não acho que vai mudar muita coisa. Sim, não vai mudar muita coisa. Não vai. Realmente não sei o que é que ele vai. O que é que ele vai querer mudar. E aí só para concluir, novamente, esse pedantismo do Tomlin, isso contagia a torcida. Principalmente off-season, que a gente fica muito animado, pensando que com a confiança que a gente vai conseguir dar conta com isso que está hoje. Mas é um choque de realidade quando a gente vê esse time em campo. Isso é muito. Então, não tem muito o que fazer mesmo, não. A minha temporada já acabou. Ouso falar que... Não sei se o time vence mais um jogo esse ano com o calendário que tem. Não sei. Rapaz, e assim, não vai perder... E não vai perder de propósito, vai perder porque é ruim. O time é ruim. E porque os outros são bons. Exatamente, e os outros são bons. O calendário é complicado. Muito complicado. A sensação que dá é a mesma que Cam Hayward está compartilhando aqui. Deixa eu colocar em sua própria entrevista. Ele mandou essa daí. Que é a sensação que a gente sai desse jogo. Né? Se as performances começarem a ser essas daí... Esquece, não tem mais nenhum jogo pro Steelers ganhar. O capitão da defesa está falando isso, quem é a torcida, né? É nesse ritmo que a gente vai rumo ao fim da temporada, porque se você não segura nenhum dos times que você vai enfrentar, não vai ter. O Steelers precisaria ter um ataque violentamente eficiente para conseguir tentar competir quando todas as campanhas do seu adversário são pontuação, né?
Difícil. Difícil. Vocês acham... Eu acho que o ponto de Ricardo foi ótimo. Eu não acho nem justo, mas pontos individuais. Sempre no coletivo. A gente bateu em defesa contra jogo corrido, por exemplo, de novo. 100 jardas corridas para Joe Mixon só no primeiro tempo. 31 pontos cedidos para o Bengals só no primeiro tempo. Então, aí o jogo já estava basicamente encerrado, 31-3, né? A grande virada lá do Super Bowl foi 28-3. 31 já é um lance mais complexo de virar. Você quer mirar em algum outro ponto específico, Ricardo? Porque, no geral, vai ficar sempre assim. A gente volta para as grandes coisas. Exato. Não tem, pra mim, tudo vai centralizar no Macton, vai centralizar em cima dele. Porque eu gosto da definição do... Quem foi que escreveu esse artigo? De Kozora, no Steelers Depot, que é se você pegar um dardo e jogar assim no alvo, aonde ele cair, tem alguém que foi mal hoje. E eu tô impressionado que ele conseguiu dar pontos positivos, que eu repito, eu não vou citar nenhum aqui, mas todas as pancadas ele deu. Vou citar a lista aqui, ó. James Pierre apanhou o jogo inteiro, tecnicamente é o cornerback mais alto, mas foi colocado contra o wide receiver mais alto e não teve a menor chance. Ele cita Mike Tomlin também por todo o grande esquema das coisas, a defesa contra o jogo corrido, como ele disse, que apanhou bastante. É impressionante como se você você tenta substituir uns 4 ou 5 titulares da sua defesa e acha que vai dar tudo certo, né? Ele bate não em Ben Roethlisberger, mas na conexão Big Ben Chase Claypool, porque por algum motivo não tinha conexão ali. Quando a bola era para fora, Claypool estava indo para dentro. Quando a bola era para dentro, Claypool estava indo para fora. Isso gerou interceptação, isso gerou falta de recepções, que a bola estava super tranquila para ele. Até tem ataques contra a linha ofensiva, mas eu concordo com o Ricardo que também não é justo. Aí você pode falar de falta de tackle também, que de novo era um problema que o Steelers estava bem, mas voltou completamente nas últimas semanas. Então para os Steelers foi um jogo bem difícil de assistir, de chegar até o final. Como eu falei antes, eu só assisti até o final por amor mesmo, de verdade. Mas é sério, meu domingo, eu querendo descansar, querendo relaxar, vou assistir o jogo para desopilar daqui a pouco. Eu levo 30 pontos, 33, 31-3. Bicho, eu só assisti até o final porque eu amo essa P de time. Porque se não fosse isso, eu ia fazer outra coisa. Eu ia assistir um filme, ia sair, ia fazer qualquer coisa. Mas não, fiquei lá assistindo a lapada que a gente levou porque o coração fala mais forte, infelizmente. Mas realmente foi um jogo muito feio, muito, assim, não digo nem feio, mas muito ruim de assistir do nosso lado. Porque, quando o time joga mal, mas você tá vendo uma garra, alguma coisa diferente. Hoje não teve nem isso. A defesa simplesmente parece que não entrou em campo, principalmente no primeiro tempo. Sério, era muito fácil mesmo. O Joe Mixon teve mais de 100 jardas no primeiro tempo, isso é um absurdo. E era coisa assim, você já sabia qual seria a jogada, você sabia por onde ele ia correr, e mesmo assim não adiantava. Não adiantava não, que a defesa não conseguia parar, era um negócio muito absurdo. Hoje realmente foi difícil, hoje foi um jogo difícil de se assistir, complicado. Eu tava procurando aquele áudio do Carioca, do skatista, eu queria ser skatista, pra não sofrer pelo meu time. Eu não tô achando pra poder mostrar aqui, que a sensação que eu tenho, isso é hoje. Cara, várias vezes em situações assim, eu ficava perguntando na timeline se fã de diva pop tem esse tipo de sentimento. Mas não, podia ter uma paixão mais saudável, né? Não? Aí tem que torcer pelo Steelers, né? Ou torcer, né? Ricardo, a gente não pode nem ir pelo outro caminho, porque tu é do Santa Cruz e eu e Danilo torcemos pelo esporte. Então, estamos lascados de qualquer maneira. Teve um cidadão que falou dia desse no Twitter que torcia pelo Paraná Clube também. Então, até a Melina e a Nájera torcem pelo São Paulo. Paulinho torce pelo Flamengo. Enfim, né? É só desgraça que acompanha as pessoas aqui. Não, peraí. Aí é demais. Dizer que o Paulo tá lascado porque torce pro Flamengo. Mas ele vai jurar que tá. Hoje ele tá, exatamente. Pelo Santo Cristo, não. Hoje ele tá. Isso eu não admito, não. Isso eu não admito, não. É isso, gente. Estamos a quase 25 minutos lamentando, batendo em todo mundo sem bater em ninguém. Então acho que a gente pode pular para a parte da audiência, deixar eles participarem desse momento de sofrência com a gente. Então vamos aqui, ó, perguntas.
liberadas. Enquanto eu vou subindo aqui e vendo o que já rolou até então. Queremos perguntas polêmicas, viu? Polêmicas. Felipe, temporada acabou hoje? Hoje? Sim. Mas ela acabou hoje ou já chegou acabada? Ela acabou hoje de novo? Não. Ainda tinha chance, vai. Ainda tinha, mas... Eu acho que não acabou, não. Eu acho que acabou. semana que vem acaba, não. Sendo muito sincero. Se perdermos pro Ravens... A gente acha que vai acontecer? Acha. É provável que aconteça? Mas vamos esperar. Se realmente perdermos pro Ravens, aí eu digo, ó, temporada acabou, vamos transformar o podcast em negócio pro draft, já avisando, já fazendo aqui toda semaninha um bloco com prospectos. Não, mentira, pelo amor de Deus, me cobra isso depois, não, é mentira. Mas se realmente perdermos o próximo jogo, eu acho que a temporada acaba. Aí no máximo é correr atrás de não terminar negativo, de terminar 8-8-1. Só isso, para que o Tomlin não perca a sequência dele. Só isso. É o que importa pra ele. Meu amigo Ricardo Bossi, a campanha dos Steelers é meio enganosa por ter ganhado do Seahawks sem Russell Wilson, de Chicago sem o Mack, o Khalil Mack no caso. Depende do que você está esperando, porque pior é perder para esses times nessa situação, né? O time tem que acumular vitória, pô. E olha que esses jogos, mesmo com os times nessa situação, foram super apertados. Como na NFL, sabe que sempre é. O Steelers teve que ir para a prorrogação contra o Seahawks de Geno Smith. Precisou de TJ Watt por tirar um coelho da cartola, né? Contra o Bears, quase. Contra o Bears, precisou aquele carnaval, aquele circo. Exato. Obrigado ao juiz lá, que arbitragem. Sim, arbitragem terrível. Naquele dia foi horrível a arbitragem. Deu um monte de chamada pro Steelers e precisou disso aí pra ganhar. Exato. Ricardo, inclusive, um grande abraço pro nosso amigo Tesouro. Cortei meu cabelo com ele essa semana. Vou essa semana lá em Tesouro. Eu vou essa semana lá, mas ele fica aí no Rosarinho. Um grande abraço pra Tesouro. Vou lá fazer a barba e cortar o cabelo. O Rodrigo afirmou, não perguntou, que Alualo e Tweet fazem falta quando a gente estava falando de defesa contra o jogo corrido. Não é só Alualo e Tweet, né, Rodrigo? Pelo menos Alualo, Tweet e Nelson, do ano passado, Mike Hilton, do ano passado, mais Joe Hayden, que não tá esse ano, Vince Williams tá fazendo falta, o Devin Bush tá fazendo falta, porque o que tá lá é o fantasma dele, aí você vai só empilhando. Se botar, por mais que a gente critique a OL... McCullers. A OL tá sem a liderança do Paulsen no ataque, sem um Decastro. A gente não esperava ficar sem um Decastro. O Decastro estava esperando para voltar. Foi cortado lá, a Barra se aposentou, né? Porque ninguém mais ouviu falar do Decastro, para surpresa de ninguém, desde que ele foi dispensado do Steelers. Deve estar ele Luck curtindo uma praia paradisíaca. Lá em Porto de Galinhas. Em Porto de Galinhas, exatamente. Como na Copa do Mundo 2014. Então, se eu não esperava ficar sem David De Castro, enfim, tem tudo isso. Tudo isso vai contar. E aí o Zach Banner não se recuperou da lesão como se esperava. Aí lá vai você botar 2 rookies de terceira e quarta rodada, posição de center e um left tackle. Eu tava até vendo o Jason, alguma coisa que é do On The Cap. Ele mostrou-se um dado que quase 75% dos snaps do Steelers nessa temporada são de jogadores com 25 ou menos anos. Maior da NFL. Isso podia até ser uma coisa boa, né? O grande problema é que não tá dando muito certo. Podia ser uma coisa boa se você fosse um time recomeçando essa história, né? Exato. Se o Lions tá fazendo isso, se o Jaguars tá fazendo isso, massa, significa que eles já estão buscando um novo influxo de talento. Pro Steelers, que em sua filosofia para esse ano é um time que está disputando para ganhar ainda? Justamente, as expectativas que esse time traz ano a ano, entendeu? Você vai já dá pro Kendrick Green da vida a camisa 53, que era do Pouncey. Deixou nem o número do Pouncey esfriar um pouco, você já dá toda a moral possível para ele. O Curupira. Você vai lá, você não traz assim um veterano para posição de tackle, fora o Joe Haig. Tudo Ricardo, isso. eu acho que a gente tem um novo apelido aqui no podcast. O Diego foi cirúrgico lá no grupo mais cedo, durante o jogo, ao chamar o Green de Curupira, que só anda para trás. Eu acho que nós temos um novo apelido. Você vai crucificar esses meninos? Você vai brincar, vai crucificar? Não tem o
que fazer. Em todo lugar você tem alguma competição. É por isso, cara, que a gente não tá. Não é que morreu o time, a gente vai largar a temporada, largar o podcast porque o jogo foi terrível, né? A gente só vai encurtar porque senão a gente vai passar 1h30 batendo nas mesmas pessoas circularmente. Exato. O que mais a gente tem? Caio César Roque. Vocês acham que a gente ainda tem chance contra o Ravens por futebol, não por mística? Porque só na mística. Qual é o motivo de a gente ficar otimista vindo de 3 sequências, onde 2 delas o running back adversário teve o maior número de jardas da sua carreira? E a outra foi que empatamos com o Lions, que é o pior time da NFL. Exato. Otimista não tem ninguém, né? Eu acho que na verdade a pergunta mais correta seria: alguém ainda acredita na possibilidade de vitória? Somente por isso. Você vê, porque a gente tem de fatos, não. Complicado. Jay Brickashaw Dantas, vocês acreditam em buscar um grande quarterback no mercado? O papo que rolou essas últimas semanas é que o Steelers não estaria interessado em recomeçar com um quarterback calouro e que ele, portanto, deveria ir com algum veterano. Quem é o veterano? Ninguém sabe. Mas você acredita em algum quarterback de alto perfil, Ricardo? Não vou nem criar expectativa, porque eu acredito que a gente vai estar olhando é um Tyrod Taylor da vida, Jacoby Brissett, esses nomes assim. Marcos Mariota. Marcos Mariota. Marcos Mariota é o mesmo agente do Big Ben. Já tem um cartãozinho. O Tony já tem um cartãozinho lá. Encaixa com a mobilidade que o coordenador quer, né? O Tyrod Taylor é da mesma cidade do Mike Tomlin. Mike Tomlin ama o pessoal lá de Hampton, da Virgínia. O Tyrod Taylor é de lá também. O Jacob Brissett já trabalhou com o Matt Canada e NC State. Não acredito ficar muito diferente disso, não. Vai ficar muito diferente disso, não. O que vocês vão fazer. Assim, a gente brinca muito, até comentaram aqui, rezando pro Russell Wilson e Aaron Rodgers irem pro mercado. Mesmo se for, eu não sei se o Steelers iria atrás, não, fora as brincadeiras que a gente tá fazendo, né? E mesmo se o Steelers for atrás, eu não acho que eles se interessam, não, né? É um destino atrativo, o Steelers? É um veterano, assim, não dá. Se fosse um cara, vamos fazer a suposição aqui, é porque minha cabeça não tá me trazendo nenhum exemplo atual. Mas lembra quando o Patriots tinha o Tom Brady e o Jimmy Garoppolo atrás, tá? Que estava cotado como um quarterback pronto para assumir alguma vaga de titular na NFL, só esperando alguém vir dar uma troca boa. Um quarterback desse tá procurando qualquer lugar onde ele possa ser titular imediatamente. Não interessa se é um time em reconstrução, não interessa se é um time já girando no topo, ele quer ser titular, quer sair da aba onde ele tá. Um cara nesse nível de veterano, de Aaron Rodgers, do Russell Wilson, do Tom Brady quando fez a mudança, do Peyton Manning quando fez a mudança, um cara desse não quer só ser titular. Para ele ser só titular, ele fica onde ele tá, pô. Ele quer o time que ele saia e imediatamente ele tem a chance de ganhar. Então, amiguinhos, esquece isso aí. Aaron Rodgers teria que ser, eu sei que disse, cara, o maior Inza do mundo. Não sei se foi eu, mas ele tem que amar muito o Mike Tomlin, né, pra poder vir jogar com o Tomlin. Tem que amar muito, né? Pouco. Eu sei que ele ama o Tomlin, ele já disse isso, que gosta do Tomlin. Mas a esse ponto seria maior que qualquer prova de acabou que ele poderia fazer pelo Packers. O cara bota na TV pra ver esse jogo, vê lá, a defesa basicamente não para ninguém. Nos 2 últimos jogos, na verdade, né? O cara olha para e pensa assim, bicho, pra que eu vou pra um lugar desse? Pra que eu vou pra um time que a defesa, apesar de ter 3 jogadores com condições de serem All-Pro, que seria o TJ Watt, o Cameron Hayward e, vamos lá, dizer, o Minka Fitzpatrick, e mesmo assim a defesa não para ninguém. A defesa não faz nada. Não existe. Realmente não tem atrativo nenhum pro cara vir pra cá. A cidade não tem atrativo. O time não tem atrativo. Pô, não existe. A não ser fazer tour pelo bar que um certo ex-coordenador ofensivo teve uma briga, né, Ricardo? Quebrou o osso do bumbum. Grande Tequila Cowboy. Grande Tequila Cowboy, sim. Não. Mason Rudolph hoje é melhor do que o Big Ben? Não. Próximo. Não. E Rodrigo, não existe pagar o dobro do salário. Primeiro que você faz uma troca e você assume o contrato que ele tá. Segundo que Aaron Rodgers já é um dos top salários da NFL. Terceiro que existe salary cap, que você não pode contratar só o cara. Então, não. E nosso amigo Conrad
Tem jogo de despedida do Big Ben? Tem. Semana 18 contra o Cleveland Browns. Em Cleveland, certo? Não, eu acho que é em Pittsburgh. Então, foi marcado pra ser a festa mesmo. Tá todo mundo, né? Na verdade, o Bengals agora aproveitou muito bem o Big Ben agora. Nessa temporada, venceu os 2 jogos para se despedir do Big Ben. O Ravens tá mordido pra isso também, enfim. Só o Browns que já perdeu. Aí não posso fazer absolutamente nada. Se ele quiser ganhar, ele tem que jogar o suficiente pra ganhar. Então, vamos fechar esse programa, meus jovens. Germano, suas considerações finais, por favor. Bom, como não me permitiram falar do meu ponto positivo do jogo, eu vou deixar aqui nas considerações finais. Eu tenho que ter esse destaque porque eu realmente acho que merece. Deontay Johnson, eu acho que ele teve um bom jogo. Foram 9 recepções para 95 jardas, se eu não estou enganado. De novo, eu acho que ele vem se mostrando que ele é sim um wide receiver 1. Ele vem melhorando, ele vem demonstrando isso. Hoje, como eu falei, na minha opinião, teve um bom jogo, teve algumas recepções difíceis. E é a única coisa que eu consigo salvar do jogo de hoje. Então fica aí meu destaque positivo pro Deontay Johnson, porque realmente eu acredito que ele foi o único ponto positivo nesse jogo deplorável que a gente teve. E só mais uma coisa, é engraçado que no último podcast a gente até brincou dizendo que assim, graças a Deus os jogadores da defesa iam retornar. O TJ Watt ia retornar, o Minka ia retornar, enfim, meu mundo de gente ia retornar. Os caras retornaram e a defesa foi pior. É realmente impressionante como é que você ganha de volta o TJ Watt e o Minka, e a tua defesa tem uma performance pior do que em um jogo em que ela cedeu também 41 pontos. E eu acho que não existe dúvida de que hoje ela foi pior, né? Afinal de contas, o Joe Burrow não jogou o quarto-quarto. Então, enfim, fica aí essas minhas considerações finais. Muito obrigado. São suas considerações finais, Ricardo? Por favor, Sim. expliquem para quem não está vendo a live, né? Para quem vai ouvir o podcast, pelo amor de Deus. Mike Tomlin Signature. Só isso que eu devo falar. Hoje eu tô com vontade de bater no negão. A gente tá meio obrigado ultimamente. Não tem como salvá-lo, não, por tudo que está acontecendo com essa equipe. Novamente. Inclusive, rapidão, Ricardo, a gente falou daquela absurda chamada dele na quarta descida para 1. Não, mas foram tantas. Mike Tomlin Signature, né? Cara, não existe, sério, não existe. Mas enfim. Pra quem gosta de falar tanto, destaque positivo de hoje, Danilo. Pronto, destaque positivo. Falam, né? Até durante o jogo, falam que a gente passa muito pano pro Tomlin, que a gente é iludido, que a gente tem que morrer com o Tomlin e tudo mais. Tanta gente fala isso pra gente, né? No Twitter, principalmente. Destaque positivo pra você. A gente tá batendo em Mike Tomlin. Esse dia chegou. Um grande abraço para você, que adoraria estar com esse momento. Chegou o dia que a gente está batendo em Mike Tomlin. Claramente, novamente, isso não quer dizer absolutamente nada que a gente vai levantar a bandeira. Eu não vou levantar a bandeira do Fire Tomlin. Diria que falta um bocado ainda para isso. Mas a gente está entrando no segundo ano onde Mike Tomlin está ficando no spotlight negativamente. Spotlight, os holofotes em cima dele. Você espera que o Hot City, em determinado momento, venha acontecer. Então, quem sabe, né? Ano que vem, na outra temporada, isso não venha acontecer. Mas, por enquanto, longe de levantar a bandeira Mike Tomlin, mas é inevitável que as críticas não sejam voltadas para ele. Pro trabalho que ele está fazendo. A gente fala muito de jogador, mas não dá para falar que é um dos principais pontos, até mais do que jogador, o trabalho recompondo a comissão técnica, né? Os grandes trabalhos de Mike Tomlin que a gente tem em memória são com 2 técnicos Hall da Fama. Obviamente, eu não quero diminuir o Mike Tomlin disso, até porque muita gente fala que Mike Tomlin só ganhou com os jogadores do Bill Cowher, mas Bill Cowher não ganhou os jogadores de Bill Cowher. Mike Tomlin claramente chegou, deu um spark no time, o time ganhou Super Bowl, foi para outro e tudo mais. E o time, e até a reconstrução do time também, quando a gente olha uma base com Cam Hayward, Mika Fitzpatrick, TJ Watt, é para ser uma base de defesa muito, mas muito boa. Você espera que ela seja. Até na reconstrução da defesa, muita gente tem pontos a criticar. Eu acho essa defesa original, podemos dizer, como deveria estar hoje, com Tuitt, Hayward, Alualo ali no meio. Seria ótimo
ótimo, então Jay-Z é saudável, TJ Watt, enfim, a reconstrução por talento foi muito boa. Não dá pra negar isso, mas taticamente, esquematicamente falando, Butler é bom, pode ser bom desenvolvendo justamente esses jogadores, e ele é bom, a gente viu quando o Joey Porter saiu, ele voltou a assumir os linebackers, os linebackers, o Bunker do Prideu, o Highsmith muito bem. Então, o Butler ele é um bom técnico, mas nesse mundo de X and O's da NFL hoje, ele é? Não, talvez não seja, não tem demérito nenhum disso. Você precisa ter um cara desse no seu time, inevitavelmente. Você tem que ter. Os Steelers têm esse cara hoje? Mike Tomlin não é. Todo mundo sabe disso, que o Mike Tomlin não é. Você precisa ter um autêntico chamador de jogadas ali. Os Steelers têm hoje, mas porque não talvez venha a ser se tiver um ataque com mais cara dele hoje. Com o Big Ben já sabia que não seria. Mas na defesa... E dizem, né? Sempre dizem que Mike Tomlin é quem chama jogadas de defesa, né? Eu gosto porque... que ia se envolver mais no ataque, ou que já estava se envolvendo no ataque. E perguntou, você chama jogadas? Ele disse que faz mais do que isso. Não sei o que ele poderia... Não sei o que ele poderia fazer mais do que... Executar jogadas. Eu não sei realmente o que é que ele poderia fazer com esse ataque. Mas é isto. Do mesmo jeito, se tem um homem que pode nos conduzir em meio a tempestades traiçoeiras, é Mike Tomlin também. Pronto. É isso. Fechamos esse programa então com o meu ponto negativo desse jogo, meu único destaque negativo. Aqui. Esse aqui, ó. É o próprio Pittsburgh Steelers, é o grande ponto negativo desse jogo. Então, com isso, fechamos mais um programa, fechamos mais um Black Yellow Brasil Podcast. Continua acompanhando lá pelas redes sociais, @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram, no Telegram. Continua acompanhando aqui, twitch.tv/BlackYellowBR, que toda semana, assim que o jogo termina, a gente entra ao vivo para dar nossas primeiras impressões. E acompanha o podcast em fumblenanet.com.br, casa nossa e de mais 70, já estamos em 75 podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL, e segue nas principais casas do ramo lá, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, ou no aplicativo que você quiser. A gente se vê nessa semana em preparação para a partida contra Baltimore Ravens. Pô, delícia. E depois, assim que terminar Steelers e Ravens, no segundo horário, tá? Do próximo domingo, a gente entra ao vivo para comentar. Então, um grande abraço para todos vocês. Ficamos por aqui, até a próxima. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.